Olá, Crochê Lovers! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Leti e seja bem-vinda aqui ao canal Crochê Love. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui com esse pijaminha super fofo, um macacãozinho super simples, mas que com esses botõezinhos aqui dá um detalhe todo especial na peça. A bonequinha em si também é muito fácil de fazer, ela ficou com aqui aproximadamente 20 centímetros. Essa peça eu fiz no Amigurumi Soft. Normalmente eu faço essas peças no Amigurumi tradicional, mas essa daqui eu resolvi trazer no Amigurumi Soft. Por ser uma peça com pijaminha assim, eu achei que a textura do Amigurumi Soft, né, por ser essa peça mais leve, mais fofinha, ia ficar mais bonitinho. Mas você pode fazer com o fio que você preferir, lembrando que vai modificar o tamanho dela. Com a Amigurumi Soft ficou com 20 centímetros, provavelmente com a Amigurumi tradicional ela vai ficar um pouquinho menor. E aí eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa combinação de cores aqui, esse pijaminha lilás com esse cabelo laranjinha. Eu achei que ficou uma fofurinha e super combinou. Como sempre, deixa o like para me ajudar aqui no canal. Então, se você puder também contribuir, você pode ser membro aqui do canal. É só clicar no botão aqui, seja membro. Se você já não me segue lá no Instagram, me siga, crochelove.oficial. Me marque se você fizer alguma peça aqui do canal. Imagina essa fofurinha aqui de várias cores. Vai ficar lindo, não vai? Então, faz a sua cor aí que eu quero ver qual a cor que você vai fazer. Não esquece de me marcar lá, porque eu amo ver. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário todos os materiais que eu utilizei e com as cores também como sugestão, mas como eu disse, você pode usar a cor que você desejar. Eu não consigo mostrar ela de pezinha pra ver o quanto que ela ficou fofinha, mas eu acho que dá pra ter uma ideia aí, né? Ó, ficou desse jeitinho. Ah, e outra coisa, essa bonequinha aqui de pijama, ela ainda não tem nome. Você quer sugerir o nome aqui no comentário? Então dá uma olhadinha aqui na carinha dela, acha que ela combina com qual nome. E aí, pela sugestão de vocês, o nome que eu achar que mais se encaixar aqui nela, eu vou fazer uma votação na aba comunidade, e aí o nome dela já vai ser definido aqui. Então dê um nome para ela aqui nos comentários. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Vamos fazer agora aqui a cabecinha. Estou começando aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer 6 aumentos, ficando no total com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o primeiro aumento. Já vou prendendo este fio aqui junto. Então, segundo aumento. Terceiro. Quarto aumento. Quinto. Sexto aumento. Então, eu fiquei aqui na carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 4. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei a carreira número 4 com 24 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 5. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento.
Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 6. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento. Então aqui, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui o restante das vezes, né, que faltam mais 4, e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e para finalizar aqui a carreira ficam faltando 2 pontinhos baixos que irei fazer agora. Então, aqui, 1, 2. Então, no total aqui dessa carreira número 6, eu fiquei com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 7. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 8. Vou fazer aqui minha marcação. Nessa carreira eu vou começar com 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui a restante das vezes, faltam mais 4 vezes, e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Agora, para finalizar aqui a carreira, ficam faltando mais 3 pontinhos baixos aqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Então, no total aqui dessa carreira, eu finalizei ela com 48 pontos baixos. Agora, eu vou fazer minha marcação e vamos para a carreira número 9, onde eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 54 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui, dar a volta, né, e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 9, ficando com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 10 até a 18 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 54 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui da minha carreira 10 até a 18. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 10 até a 18, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Agora, nós já vamos poder até colocar os olhinhos aqui na nossa cabecinha. Vou utilizar olhinhos aqui de 11 milímetros, você pode escolher aí o tamanho que você preferir, tá? Maior ou menor. Vou marcar com um alfinete. Os olhinhos nós vamos colocar entre as carreiras 14 e 15, com 8 pontos baixos entre eles. Então, vou deixar essa parte que eu tô fazendo aqui para trás, então vamos contar aqui a partir do anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui entre a 14 e a 15, com 8 pontos baixos entre eles. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui. Se você quiser, você pode afastar mais ou juntar também, tá? Você escolhe. Então, vou colocar aqui, tiro o alfinete, vou abrir aqui um pouquinho com essa agulha. Vamos colocar aqui o primeiro olhinho. E vamos aqui pro próximo já também, depois eu coloco a travinha. Ó, posicionei aqui os olhinhos, agora é só colocar aqui a travinha. Coloquei já aqui, ó, as travinhas. Se você quiser, você pode queimar aqui com isqueiro essas pontinhas, tá?
Então, ficou posicionada aqui certinho, só lembra de apertar bem aí a trava para ela ir até o final, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos fazer a carreira 19, onde iremos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 48 pontos baixos. Então, vou pegar aqui minha marcação e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 19 com 48 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 20. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira nós vamos iniciar com 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer as outras 4 vezes aqui que faltam e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E agora, para finalizar aqui a carreira, ficam faltando 3 pontinhos baixos que irei fazer agora. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, no total aqui dessa carreira, eu fiquei com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 21. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 21 com 36 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 22. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira nós iniciamos com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui o restante das vezes, né? Faltam mais 4 e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e para finalizar aqui a carreira ficou faltando 2 pontinhos baixos, que vamos fazer agora. 1, 2. Então, no total dessa carreira aqui eu fiquei com 30 pontos baixos. Antes de continuar aqui, vamos encher um pouco a peça, até a metade mais ou menos, para não ficar mais difícil depois. Enchi aqui, ó, mais ou menos até a metade. Agora, vamos continuar aqui, ficam faltando 2 carreirinhas pra gente finalizar aqui a cabecinha. Então, nesta carreira de número 23, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 23, ficando com 24 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 24, que é a última carreirinha aqui da cabecinha, onde iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 21 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição.
Vou fazer aqui até finalizar a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 24 com 21 pontos baixos. Agora eu vou cortar aqui o fio, deixando só um pouquinho, tá? Porque eu vou deixar o fio lá do corpo para fazer a costura aqui na cabecinha. Então, nós vamos fazer aqui o enchimento final da peça, já deixar tudo certinho aqui, toda redondinha. A gente pode até finalizar aqui antes, ó. Deixa eu passar o fio na minha agulha. A gente já faz o acabamentozinho aqui, a gente pula aqui o ponto seguinte, insere o fio aqui no próximo, volta neste mesmo aqui, onde o fio está saindo, dou uma puxadinha, vou dar até um nozinho aqui dentro para ele ficar presinho aqui. Vou passar o fio por alguns pontinhos. E o restante do excesso eu deixo até aqui lá pra dentro, e enquanto eu vou encher, ele vai ficando escondidinho lá. Então, vou encher aqui a peça e já volto. Finalizei aqui, ó, o preenchimento, deixei toda redondinha, bem aqui atrás, preenchi tudo certinho, tá? Você sempre vai empurrando assim na lateral pra ela ficar com um formatinho aqui redondinho, porque às vezes a gente só vai inserindo aqui no meio e esquece de dar forma aqui na lateral. Então, a cabecinha aqui está finalizada. Vamos fazer agora aqui as perninhas. Eu já fiz uma, já arrematei aqui bonitinho. E agora, vamos fazer a outra para fazer a união aqui nessa perninha. Estou utilizando essa cor, mas você pode utilizar a cor que você desejar. Vou iniciar aqui a perninha com 7 pontos baixos no anel mágico. Então, vou fazer aqui o anel mágico e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar este anel. Agora, nós vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer 7 aumentos, ficando com 14 pontos baixos no total. Então, já venho aqui no primeiro e faço um aumento. No próximo, já venho prendendo este fio aqui junto. Então, aqui 2 aumentos. 3 aumentos. 4. 5. 6. 7 aumentos. Então, eu fiquei aqui com 14 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 21 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, um aumento. Soltou aqui. Um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, fiquei com 21 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. Vamos fazer agora a carreira 4 e 5, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 21 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minhas 2 carreirinhas de pontos baixos. E assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui, ó, fiz as 2 carreirinhas, a carreira 4 e a 5. Agora, vamos para a carreira número 6. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos fazer 4 diminuições. Então, aqui, uma diminuição, 2, 3, 4 diminuições. Agora, vamos fazer aqui mais 6 pontos baixos até finalizar aqui a carreira. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no total dessa carreira de número 6, nós vamos ficar com 17 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação,
Vamos para a carreira número 7. Nessa carreira, nós vamos iniciar com 7 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos fazer 2 diminuições. Uma, 2. E agora, para finalizar aqui a carreira, mais 6 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no total aqui dessa carreira número 7, nós ficamos com 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 e 9 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 15 pontos baixos. Então, fiz aqui minha marcação, vou fazer aqui a minha carreira 8 e a 9, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui a carreira 8 e 9, agora vamos para a carreira número 10. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Deixa eu tirar aqui a marcação que veio junto. 3. 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 10 com 18 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 11. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer apenas ponto baixo por toda a carreira, continuando com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui essa minha carreirinha de pontos baixos e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 11. Agora, nós vamos fazer a união na outra perninha pra gente subir aqui o corpinho. Como nós finalizamos ela aqui, ó, aqui tá a parte da perninha, o pezinho tá aqui pra frente. E aqui finalizamos na parte de trás. Para fazer a união, nós vamos fazer pontos baixos até chegar aqui no centro, para facilitar a união na outra perninha. Então, eu vou fazer aqui mais 6 pontos baixos, tá? Só para caminhar aqui até o centro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ver aqui, ó, pezinho, vou dar uma achatadinha e o meu ponto chegou aqui no meio. Se você precisar aí, se seu ponto ficar um pouquinho diferente, é só você fazer um pontinho a mais, se precisar fazer 7 pontos baixos ou um a menos, porque isso não vai interferir, tá? O importante é você dar uma amassadinha assim e o importante é que fique aqui no centro para facilitar. Então, eu vou pegar aqui a minha outra perninha. Essa eu já até enchi, ó. Eu vou encher essa daqui também. Que depois a gente já sobe mais tranquilo. Então, é só encher aqui, tá? A base. Como ela é pequenininha, você enche facinho aí. Nem vou encher muito para não atrapalhar para fazer a subida aqui do corpinho. Se a outra tiver ali muito, eu tiro um pouco. Então, para fazer aqui a união das perninhas, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Vamos pegar a outra perninha, deixando a parte aqui do pezinho para frente. Vamos fazer do mesmo jeito ali da outra pra gente se localizar, né, pra saber onde que é o meio. Então, a gente dá uma amassadinha e aí a gente vem com a agulha aqui pra inserir o fio e fazer o pontinho. Quando a gente amassa aqui, sempre fica 2 pontinhos aqui, ó. Eu dou preferência para fazer no da frente, porque o pezinho fica mais virado para dentro e fica mais fofinho, tá? Essa é uma diquinha. Então, agora nós vamos fazer a união com ponto baixo e vamos dar toda a volta aqui nessa perninha também de pontos baixos, ficando com 18 pontos baixos, que é o total aqui de pontos de cada perninha. Então, este pontinho que a gente fez aqui de união já conta, então, é o número 1. Vamos continuar aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos. Agora, nós vamos vir aqui onde nós fizemos as 3 correntinhas para unir as perninhas e vamos fazer 3 pontos baixos, tá? Um ponto baixo em cada correntinha. Então, eu pego nessa alcinha aqui, ó, de cima, porque a gente deixa a outra pro outro lado. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e o último aqui, 3 pontos baixos. Vamos dar agora a volta na outra perninha, que também são 18 pontos baixos. Então, eu venho aqui já no próximo ponto e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E para finalizar aqui a carreira, os outros 3 pontos baixos aqui na correntinha. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3. Então, finalizamos aqui a união da perninha, eu vou continuar a contagem, tá? Aqui agora do corpo. Então, essa carreirinha aqui de união é a carreira número 12. No total, nós ficamos com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 13. Nesta carreira, nós vamos começar com 18 pontos baixos seguidos. Então, logo aqui no início, ó, já tem um pontinho. Então, eu já gosto de fazer esse pontinho primeiro. E depois fazer a minha marcação, para eu não esconder ele aqui e depois ficar faltando na contagem final, tá? Então, vou fazer aqui os 18 pontos baixos para não ficar demorado e já volto, tá? Eu já fiz uma aqui e vou continuar. 2, fiz aqui os 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui 3 aumentos. Então, eu venho aqui no ponto seguinte, vou fazer um aumento. No próximo, mais um aumento. No próximo, mais um aumento. Agora, eu vou fazer novamente 18 pontos baixos seguidos. Vou fazer aqui para não demorar e já volto. Fiz aqui os 18 pontos baixos. E agora, para finalizar aqui a carreira, eu vou fazer mais 3 aumentos. Então, vou fazer aqui, ó, um aumento. 2, 3. Então, nessa carreira aqui de número 13, eu fiquei com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 14 até a 19 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 48 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. Vou fazer aqui da carreira 14 até a 19 e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui da carreira 14 até 19, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Agora, vamos para a carreira número 20. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 20, fiquei com 42 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira 21 e 22 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 42 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. Vou fazer as minhas 2 carreirinhas de pontos baixos e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 21 e 22, apenas de pontos baixos. Antes de continuarmos aqui, vamos encher mais um pouco aqui a peça. Vou finalizar aqui
a parte da perna, que não tá enchida toda, tá? E uma parte aqui do corpinho também o suficiente para não atrapalhar aqui continuar depois a subir o corpinho. Então, eu vou encher aqui e já volto. Já enchi aqui uma parte, depois continuamos. Agora, vamos para a carreira número 23, onde iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 23 com 36 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira 24 e 25 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer as minhas 2 carreirinhas de pontos baixos. E assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui a carreira 24 e 25. Agora, vamos para a carreira número 26. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos baixos no total. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 26. Agora, vamos fazer a carreira 27 e 28 apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer as minhas 2 carreirinhas de pontos baixos e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 27 e 28, agora vamos fazer a carreira 29. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui a carreira 29, agora vamos fazer a carreira número 30, onde iremos fazer pontos baixos aqui em cada ponto de base, só que trabalhando aqui nas alcinhas de trás, em blow, tá bom? Então, nós vamos vir aqui, ó, nas alcinhas de trás e vamos fazer apenas pontos baixos em cada uma dessas aqui. Então, vou continuar na carreira com 24 pontos baixos. Então, vou dar a volta aqui, pegando apenas nas alcinhas de trás, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 30, de pontos baixos aqui, pegando apenas nas alcinhas de trás. Agora, nós vamos trocar a cor para a cor que nós fizemos a cabecinha, porque aqui será uma parte do pescocinho dela que vai ficar à mostra. Então, nesta carreira aqui, que é a carreira de número 31, que vamos fazer, nós iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 21 pontos baixos. Então, vou desmanchar aqui o último pontinho para fazer a troca de cor. Então, vou pegar aqui a cor que eu utilizei para fazer a cabecinha, vou passar aqui no fio, puxar certinho, deixar bem apertadinho, e já vou cortar este fio lilás, que eu não vou usar mais ele aqui agora por enquanto. Então, vou cortar. E vamos fazer aqui a carreira 31, como eu disse, vai ser de 6 pontos baixos e uma diminuição. E aqui eu vou pegar normalmente nas 2 alcinhas, tá? Ó, pegando, trabalhando da forma comum. Pegando aqui já estou prendendo estes 2 fios que eu cortei aqui, tá? Se você quiser, você pode dar um nozinho também, se você quiser. Então, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou dar a volta aqui desse jeitinho e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 31 com 6 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 21 pontos baixos. Agora, eu vou cortar aqui este fio, deixando uma quantidade pra gente costurar na cabecinha dela. Então, vou puxar aqui.
Ó, podemos já fazer o acabamento aqui que a gente sempre faz para fazer e deixar mais bonitinho. Então, vou passar o fio aqui na agulha. Vou pular aqui o ponto seguinte, no próximo eu insiro o fio. Volto aqui onde o outro fio está saindo. O outro não, né? Este fio mesmo da agulha está saindo. E aí, a gente já deixa certinho para depois fazer a costura lá na cabecinha. Antes de fazer aqui o preenchimento da peça, ó, porque eu não enchi mais. Se você quiser, enquanto você estiver fazendo aqui, vou falar que é o macacãozinho dela, porque a gente já tá fazendo a cor junto aqui no corpinho, tá? Então, o pijaminha dela. Então, antes de fazer aqui o enchimento final, então nós vamos voltar aqui nas alcinhas da carreira 30, onde nós trabalhamos em blow, que é nas alças de trás. E nós vamos agora trabalhar nessas alcinhas da frente para fazer um babadinho aqui deste pijaminha dela. Eu vou utilizar aqui esta mesma cor do macacãozinho aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, deixa eu tirar essa agulha aqui, né? Depois a gente faz a costura na hora da montagem. Eu vou vir aqui na parte de trás e vou fazer a união aqui deste fio. Vou passar aqui nessa alcinha que ficou, que são as alcinhas da frente. Então, vou prender este fio aqui com uma correntinha. E agora, nós vamos fazer aumentos em cada alcinha dessa aqui. Então, eu vou contar esta correntinha que eu fiz aqui para segurar o ponto como um ponto já. Então, aqui vai ser um ponto, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo, que eu já fico aqui com esses dois pontos juntinhos e já fica certinho. E eu vou vindo aqui em cada alcinha, ó, dessa e vou fazendo um aumento de pontos baixos. Já estou prendendo este fio junto, tá? Então, aqui eu vou dando a volta, eu vou aproveitando enquanto a peça ainda está vazia, que ela é mais fácil de apertar assim e ir fazendo essa volta. Então, eu vou fazendo aqui aumentos de pontos baixos por todas essas alcinhas aqui. Então, eu vou dar a volta, para não ficar repetitivo, e assim que eu finalizar, eu já retorno. Dei a volta aqui, ó, em todas essa alcinha aqui, fazendo aumentos. Aí fica não dá pra ver muito bem agora, mas fica como se fosse um babadinho aqui na parte do pescocinho dela, tá? Então, eu fiz aqui o último pontinho aqui, na última alcinha aqui. E eu vou vir aqui nesse ponto aqui que nós fizemos no início e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir aqui. Vou cortar aqui o fio, deixando só um pouquinho pra gente fazer aqui o acabamento. Vou passar aqui o meu fio na agulha e vou fazer o mesmo acabamento pulando o ponto seguinte e no próximo inserindo o fio. Voltando aqui no mesmo lugar onde o fio está saindo. Venho aqui embaixo, dou um nozinho e escondo este fio aqui por alguns pontinhos. Corto o excesso. E agora, com essa parte já finalizada, eu vou terminar aqui o enchimento do corpinho e aí eu já volto com a peça toda cheia. Enchi aqui toda a parte do corpinho, então foquei bem aqui nessa parte que às vezes você vai enchendo a fibra e ela vai voltando. Essa parte aqui de trás também, tá? Então, deixei ela assim. Quando a gente for costurar a cabecinha, nos últimos pontinhos, se a gente sentir que há necessidade, a gente coloca mais um pouquinho de fibra aqui nessa parte do pescocinho. Então, aqui a parte da roupinha dela, que é o pijaminha, corpinho, né, barra pijaminha, está finalizado. Vamos fazer agora os bracinhos da nossa bonequinha. Eu já fiz uma aqui, ó, já arrematei, porque a gente vai costurar depois lá no corpinho. Agora, vamos fazer a outra. Eu já fiz o detalhezinho aqui com outra cor, que é a mesma cor dali do pijaminha que eu escolhi, tá? Porque quando a gente costurar, já vai ficar com a roupinha toda montadinha. Então, vamos fazer agora o outro bracinho. Vamos iniciar aqui com 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Então, vou fazer aqui o anel mágico e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio aqui para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2. Ah, eu esqueci de falar, eu estou usando a mesma cor que eu fiz aqui a cabecinha dela, tá? Porque depois, vamos fazer a parte da mãozinha, depois quando chegar no bracinho a gente altera a cor. Então, vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer um aumento e 2 pontos baixos por toda a carreira. Então, vou fazer aqui, ó, um aumento e 2 pontos baixos seguidos. Já vou prender neste fio aqui junto, tá? Eu não vou fazer marcação, porque a peça é tão pequenininha que fica chato. Então, vou contando assim mesmo. Então, vou fazer mais uma vez um aumento e 2 pontos baixos. Então, essa carreira de número 2, nós vamos ficar com 8 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos por 2 vezes, que é o suficiente para dar a volta aqui na carreira, tá? Agora, vamos para a carreira número 3, onde iremos fazer pontos baixos por toda a carreira e continuar aqui com 8 pontos baixos. Então, eu vou contar aqui, porque, como eu disse, quando é pequenininho assim, eu não gosto de pôr marcação. Então, eu vou contar aqui, ó, vou apertando assim, para ficar dando a volta que fica mais fácil. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos fazer a carreira número 4, onde iremos iniciar aqui com 3 pontos baixos seguidos. Então, faz aí sua marcação, eu vou contar aqui mesmo, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer um ponto puff com 3 pontos altos não acabados. Então, eu pego o fio aqui na agulha, venho no ponto seguinte, pego o fio, deixo aqui na agulha. Faço mais uma vez, pego o fio, passo aqui por dentro do ponto, pego o fio novamente e deixo aqui na agulha. E mais uma vez, pego o fio, passo aqui e deixo na agulha. Agora sim, eu passo o fio, né? Passo aqui por todas essas alcinhas aqui que a gente deixou na agulha. Então, essa daqui vai ser a parte do dedo polegar dela. Agora, para finalizar a carreira, nós vamos fazer mais 4 pontos baixos seguidos. Então, venho aqui no próximo ponto, ó, puxo bem o fio para fazer o ponto. Se o pontinho aqui ficar para dentro, você só empurra ele aqui, para ele continuar com o dedinho aqui pro lado de fora, tá? Então, eu fiz aqui vamos fazer 4 pontos baixos, tá? Que é o ponto para finalizar aqui a carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4. Então, nesta carreira aqui, nós vamos continuar com 8 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 5. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, no total aqui dessa carreira número 5, eu fiquei com 10 pontos baixos. Agora, essa aqui é a parte da mãozinha, a gente já finalizou com essa cor. Agora, vamos trocar pela cor que foi escolhida para fazer aqui o macacãozinho dela. Então, eu vou desmanchar o último pontinho aqui para fazer a troca de cor. Agora, eu vou utilizar o fio aqui para fazer a troca de cor, então, eu vou passar o fio aqui nesse último pontinho que eu desmanchei e vou cortar este fio aqui, que a gente não vai utilizar mais por enquanto. Então, nessa carreira agora que nós vamos fazer é a carreira de número 6. Eu vou fazer pontos baixos aqui por toda a carreira, continuando com 10 pontos baixos. Então, eu vou aproveitar esses fios aqui para já ir prendendo junto. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta foi a carreira de número 6. Agora, vamos para a carreira de número 7, onde iremos trabalhar em blow, nas alcinhas aqui de trás, e vamos continuar com 10 pontos baixos aqui na carreira. Então, a gente vai fazer essa parte aqui para a gente deixar também aqueles pontos da frente para fazer igual o pescocinho ali, uma barrinha aqui na roupinha. Então, vamos fazer aqui, ó, nas alcinhas de trás, pontos baixos por toda a carreira. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha de pontos baixos, pegando apenas nas alcinhas de trás, e já volto. Fiz aqui, ó, os pontos baixos, pegando apenas nas alcinhas de trás, e ficou as da frente aqui pra gente fazer depois o acabamentozinho. Eu já vou encher um pouco aqui essa parte da mãozinha, tá? Ó, a parte do dedinho aqui, ó, se ficou pra dentro, você empurra pra ficar bem assim visível. Então, agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 15 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 10 pontos baixos, tá? Então, você faz aí sua marcação e aqui nós vamos pegar normalmente nas duas alcinhas. Então, vou fazer aqui da minha carreira 8 até a 15 e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui da carreira 8 até a 15. Agora, a gente vai encher mais um pouquinho a peça. Eu encho ela mais ou menos até a metade, pra não ficar com esse bracinho muito estufado, tá? Ó, então, enchi até aqui mais ou menos. E agora, nós vamos unir aqui essas partes para ficar mais fácil de costurar depois no corpinho dela. Então, como esse dedinho aqui, ó, se a gente virar e amassar aqui, o ponto ainda vai finalizar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um pontinho baixo aqui, virar a peça assim e unir agora com 4 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, deste lado, passo aqui a agulha, venho aqui do outro e pego o fio e faço um ponto baixo para unir. Mesma coisa aqui, ó. 2 pontos baixos. O próximo, 3 pontos baixos e o último aqui na ponta, pegando aqui de um lado e do outro, 4 pontos baixos. Então, a gente uniu para ficar mais bonitinho na hora de fazer a união lá no corpinho. Vou cortar o fio deixando um pouquinho aqui pra gente fazer a costura. E para finalizar, vamos fazer o acabamento aqui da barrinha das manguinhas dela. Então, nós vamos trabalhar agora nas alcinhas da frente que ficaram. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no vestidinho. Vou pegar aqui o fio, ó, vou vir aqui na parte da alcinha que ficou da frente. Vou unir aqui este fio. Vou fazer aqui uma correntinha para segurar. E vou fazer do mesmo jeito lá da outra. Vou trabalhar com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, né? Que é um aumento. Então, esse aqui eu já vou contar como um ponto. Venho aqui na mesma alcinha e vou fazer mais um ponto baixo. Desse jeitinho, ó. E aí, eu já vou prendendo este fio aqui junto. Venho aqui, ó, na próxima alcinha. Pego aqui e faço um aumento também. E assim eu vou fazendo alcinha por alcinha aqui nas alcinhas da frente que ficaram, né? Fazendo aqui um aumento de pontos baixos para fazer este acabamentozinho aqui, ó. Esse fiozinho que ficou aqui, que não foi junto, eu corto. E aí, eu vou dar a volta aqui nessa parte da manguinha para não ficar demorado. E já volto, tá? Sempre fazendo aumentos aqui nas alcinhas da frente. Finalizei aqui os aumentos nas alcinhas.
Vou vir aqui no ponto inicial, que vou fazer um ponto baixíssimo para unir. Vou cortar aqui, deixando um pouquinho só para fazer o acabamento. Passei o fio aqui da minha agulha e vou fazer a mesma coisa que faço com os outros acabamentos. Pulo o ponto seguinte, no próximo insiro aqui o fio, volto onde aqui o fio está saindo, só para fazer aquele fechamento bonitinho. Venho aqui embaixo, dou um nozinho para prender aqui este fio. E vou passar aqui com a agulha por alguns pontinhos, só prestando atenção para não sair aqui do outro lado, tá? Então, vou puxar, cortar aqui o excesso. E os nossos bracinhos aqui estão finalizados. Vamos iniciar o cabelinho aqui da nossa bonequinha. Todo o corpinho eu utilizei a agulha de 2 milímetros, mas pro cabelinho eu vou usar de 2,5, que é para ele não ficar tão apertadinho na cabeça, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, estou com fio laranja, tá? Que foi a cor que eu escolhi. Vamos iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde iremos fazer 6 aumentos, ficando no total com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro aumento. Já vou começar a prender este fio aqui junto, tá? Então, segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto, quinto, sexto aumento. Então, eu fiquei aqui no total com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde iremos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3, agora vamos para a carreira número 4, onde irei fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4, vamos agora para a carreira número 5. Vou fazer aqui minha marcação. Na carreira número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5, vamos agora para a carreira número 6. Vou fazer aqui minha marcação. Nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos baixos no total. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei a carreira número 6, vamos agora para a carreira número 7, onde iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 7, vamos agora para a carreira número 8, onde iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 48 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 8, vamos agora para a carreira número 9, onde iremos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 54 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 9 com 54 pontos baixos. Agora nós vamos fazer da carreira 10 até a 15 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreirinha com 54 pontos baixos. Então aqui, para o meu ponto, para minha tensão, eu fiz da carreira 10 até a 15, mas eu sempre sugiro que vocês vão medindo aí na cabecinha da boneca de vocês, porque pode ser que vocês tenham feito um enchimento, um ponto mais apertado, um ponto mais solto, e pode ter colocado mais ou menos enchimento, então tudo isso influencia ali no tamanho da cabecinha. Então você vai medindo, e se você achar que deve, você pode aumentar mais carreiras, né, ou diminuir também, que não vai ter problema final aqui na hora da contagem, tá? Então, eu vou fazer aqui da minha carreira 10 até a 15 e depois eu volto pra gente fazer a franjinha aqui do cabelinho dela. Fiz aqui da carreira 10 e 15, já medi ali na cabeça da minha bonequinha e deu certinho, tá? Então, agora vamos fazer as franjinhas dela. Para a franjinha dela, nós vamos fazer 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voltar aqui a partir da segunda correntinha, fazendo pontos baixos até chegar ali no final dessas correntinhas, ó. Pontos baixos, pontos baixos, pontos baixos, ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, os pontos baixos em cada correntinha dessa. Vou chegar aqui na base do cabelinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir novamente 8 correntinhas. Vou voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui na base, um ponto baixíssimo. Então, os fios serão 8. Então, vamos fazer no total desses aqui 8. Eu já fiz um, vou fazer os outros 7 dessa mesma forma, tá? Subindo 8 correntinhas, voltando, fazendo pontos baixos e prendendo aqui na base com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, ó, os 8 fiozinhos da franjinha dela. Vou cortar o fio deixando só um pouquinho aqui pra fazer o acabamento, tá? Porque eu vou colar este cabelinho na cabecinha dela. Então, vou passar aqui o fio na agulha. Fazer o mesmo acabamento aqui, onde a gente pula um pontinho, no ponto seguinte insere a agulha e volta aqui onde está o fio saindo. Aí, a gente vem aqui embaixo, dá um nozinho e passa o fio por alguns pontinhos aqui para esconder. Então, cabelinho aqui, essa parte de cima do topo finalizada. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do cabelinho, que é o cachinho que nós vamos colocar na lateral, que será as Marias Chiquinhas que a gente faz aqui em volta, ó. Pra fazer desse jeitinho. Então, eu já fiz um aqui, vamos fazer o outro aqui pra fazer do outro lado. Então, para fazer essa parte do cachinhos dela, nós vamos fazer um anel mágico. Esse anel mágico eu deixo ele com fio um pouquinho maior aqui para ajudar depois. E faço com 2 dedos também para ele ficar um pouquinho maior. Normalmente eu faço com um só e ele já fica pequenininho. Como eu vou fazer os fios dentro desse anel mágico, então eu deixo ele maior. Então, eu prendi aqui com uma correntinha. Agora, nós vamos subir 35 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui as 35 e já volto. Fiz aqui, ó, as 35 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui a partir da segunda fazendo aumentos. Então, eu vou fazer aumentos por 10 vezes. Então, eu venho aqui na próxima correntinha e vou fazer um aumento de ponto baixo. Na próxima, um aumento de ponto baixo.
Na próxima, mais um aumento de ponto baixo, então já fiz 3. Vou fazer mais um, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou fazer por 10 vezes. Então, fiz 10 aumentos aqui, porque essa é a parte da ponta para ficar um cachinho assim mais redondinho. A partir daqui a gente vai fazer 10. A partir daqui a gente vai fazer pontos baixos em cada uma das correntinhas até chegar aqui no anel mágico. Então, aqui eu só vou fazer um ponto baixo em cada uma aqui das correntinhas. Até chegar lá no finalzinho do anel mágico. Então, vou fazer aqui, até chegar aqui no finalzinho e já volto. Ó, cheguei aqui na última correntinha, vou vir aqui dentro do anel mágico e fazer um ponto baixíssimo. Então, um caixinho aqui eu já fiz, um fiozinho. Então, serão 5 no total. Então, eu vou subir novamente 35 correntinhas, voltar a partir da segunda correntinha fazendo 10 aumentos. E depois, no restante das correntinhas, um ponto baixo em cada correntinha. Aí, chego aqui no anel mágico, um ponto baixíssimo e subo tudo de novo. Então, já fiz uma vez aqui, vou fazer mais 4 e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui, ó, os 5 fiozinhos aqui dentro do anel mágico. Agora, a gente vai cortar aqui o fio deixando um pouquinho pra gente fazer a costura lá na parte de cima do topo do cabelinho. Vou puxar aqui o fio inicial, que é do anel mágico, pra fechar aqui. E aí, eles vão ficar todos juntinhos aqui. É só você dar uns 2, 3 nozinhos aqui. E depois, nós vamos posicionar lá na cabecinha e costurar essa parte aqui, pra ficar desse jeitinho. Então, já fiz o outro aqui. E a parte de cima da cabecinha, então o cabelinho está finalizado. Vamos fazer agora aqui a orelhinha da nossa bonequinha. Esse é um item opcional, você faz se você quiser, se não fizer não tem problema, tá? Então, já fiz uma aqui, vou fazer mais uma. Então, a orelhinha é bem simples, nós vamos fazer um anel mágico. Vou deixar este fio um pouquinho maior também pra gente costurar depois lá na cabecinha com facilidade. Prendi aqui o anel com a correntinha e vou fazer mais 5 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui uma correntinha e já corto o fio, deixando um pouquinho também pra gente costurar lá na cabecinha. Puxo aqui o fio do inicial do anel mágico pra fechar aqui e já formar aqui a orelhinha da nossa bonequinha. Então, já tinha feito uma, né? Então, já temos aqui as 2 orelhinhas da nossa bonequinha finalizada. Estamos com todas as partes aqui da nossa bonequinha. Agora, vamos fazer a montagem dela. Vamos iniciar aqui costurando aqui a cabecinha no corpinho. Então, vou reservar aqui as outras partes. Já passei aqui o fio na minha agulha. Então, como eu tinha mostrado antes, né, o fio está saindo aqui do corpinho. Nós vamos posicionar aqui a cabeça, para que fique certinha aqui. Vamos marcar com alguns alfinetes, né, para facilitar, para que ela não fique se mexendo. Eu coloco só aqui na parte da frente. E atrás eu não coloco, mas se você tiver um pouco mais de dificuldade, pode colocar em toda essa parte aqui, tá? Cuidado só aqui pro alfinete não ficar saindo aqui pro outro lado e machucar. Então, estando posicionado aqui certinho, ó, agora a gente vai fazer a costura. Ó, vou abaixar aqui essa parte.
Se você achar que essa parte tá incomodando aqui por enquanto, você também pode pôr uns alfinetes para baixar aqui, tá? Que aí você consegue ver melhor também. Então, agora certinho, a gente vai vir aqui, ó. O ponto tá saindo aqui de baixo do corpinho. Eu vou vir aqui na cabecinha, de forma aqui reta, e vou passar aqui de forma transversal, no pontinho. Vou voltar aqui embaixo, vou entrar aqui onde o ponto, ó, está saindo o fio. Também vou passar de forma aqui, assim, transversal. Volto lá em cima, onde o ponto aqui, o fio está saindo, ó, o fio está saindo daqui. Vou voltar nele e vou passar aqui também o ponto assim, de ladinho. Vou voltar também aqui no ponto de baixo, onde o fio aqui também está saindo, ó. E vou passar aqui pro ponto do ladinho, desse jeitinho. E sempre que eu fizer isso, eu já vou puxando para ir posicionando. Eu gosto de sempre estar voltando aqui na frente, tá? Para dar uma olhadinha, se a cabeça não está se movimentando. Para ficar aqui com os olhos centralizados. E aí, eu continuo costurando assim da mesma forma, onde o ponto aqui está saindo, eu insiro o fio, saio no pontinho do lado. Esse pontinho do lado é esse daqui, que tá apertadinho. Venho no de baixo, mesma coisa. E assim eu vou dar a volta por toda a cabecinha, pegando a cabecinha aqui e o corpinho. Puxando para unir e sempre olhando aqui para ver se ela tá posicionada ainda corretamente. Então, eu vou dar a volta aqui em toda a cabecinha desse jeitinho, porque aí quando chegar aqui, antes de finalizar, eu volto. Dei a volta aqui, ó, em todo o pescocinho. Aí, antes de finalizar aqui os últimos pontinhos, eu vou colocar mais um pouquinho de fibra para deixar esse pescoço certinho, tá? Porque aqui sempre cabe um pouquinho quando a gente coloca entre a cabeça e o pescoço. Então, eu vou colocar aqui. E aí, você vai colocando e sentindo aí o quanto que você vê que está deixando o pescoço aqui mais durinho. Só cuidado para não colocar muito e acabar esticando demais esse pescoço, porque, como eu sempre falo, ele fica mais bonitinho quando ele fica assim mais achatadinho. E aí, eu vou colocando aqui. Se você quiser, você também pode colocar aqui entre o corpinho e o pescocinho ou um bastão de cola quente, né? Um tubinho, ou se você quiser também com um arame para ficar mais durinho esse pescocinho. Por mais que ele seja grossinho, né? Com o passar do tempo, ele pode ficar molinho, sim. Então, se você preferir deixar o pescocinho mais durinho, é só colocar ou o bastão ou o ferrinho. Ó, como eu disse, eu não vou colocar muito, que eu não quero que esse pescoço vá alongando, né? Porque quanto mais você vai colocando, mais ele vai alongando. Vou colocar só mais um pouquinho aqui, tentando deixar mais aqui na ponta. Está bom assim, agora vamos fazer o fechamento dessa última parte aqui, fazendo do mesmo jeitinho, pegando em cima e embaixo. Cheguei aqui no início, vou fazer aqui um nozinho
para prender aqui este fio. Deixa eu pegar aqui um nozinho aqui e passar aqui o ponto por dentro de alguns, passar a agulha aqui, desculpa, dentro de alguns pontinhos para prender ainda melhor daqui este fio. Vou cortar o excesso. Ó, cabecinha costurada. Se você quiser, você pode fazer também aqui os detalhes dos olhinhos, sobrancelha, antes de colocar a cabeça, tá? Eu resolvi costurar primeiro. Eu já vou costurar os bracinhos também, vou deixar essa parte de fazer os detalhes aqui do rostinho dela depois. Ó, estou aqui com os bracinhos, eu vou colocar um porque o outro é feito da mesma forma. Dedinho aqui pra frente, ó. Já vou posicionar aqui no ladinho. Eu costuro esse bracinho bem no pontinho aqui na carreira abaixo já de onde a gente fez esse acabamento aqui da bordinha. Então, nessa próxima carreira aqui, logo coladinho, eu já faço a costura e faço aqui de forma centralizada com o corpinho. Você pode posicionar, colocar nos alfinetes, se você preferir, e ver se tá certinho, ó. Porque aí fica certinho essa parte da manga aqui com a finalização dessa golinha, tá? Então, eu vou fazer a costura aqui. Pegando, deixa eu tirar os alfinetes. Fica melhor de mostrar. Então, ó, eu venho no pontinho aqui, logo abaixo dessa barrinha aqui que eu falei, do pescocinho, da golinha. E passo o fio. E vou fazendo isso agora, pegando aqui na parte do bracinho e pegando no fio aqui do corpinho. Só assim a costura. Bracinho, venho aqui, ó, no ponto de cima, corpinho. Bracinho, corpinho. Costura bem simples e vai ficar escondidinho aqui abaixo dessa golinha, ó. Ó, costuradinho, ó. No último aqui, eu dou um nozinho para prender aqui este fio. E já passo também este fio por alguns pontinhos. Corto o excesso. Então, um bracinho aqui costurado, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro. Aqui, ó. Deixando o dedinho pra frente. E é a mesma coisa, a gente vai costurar na carreirinha logo abaixo dessa bordinha que a gente fez aqui. E também aqui de forma centralizada. Aí, você dá uma olhadinha pra ver se tá batendo de acordo aqui com o outro braço, pra quando você colocar de frente pra você ficar harmônico, tá? Só presta atenção pra deixar o dedinho aqui na frente. Então, vou pegar aqui, ó, no corpinho. Pego aqui no bracinho e no corpinho. Bem na carreirinha aqui abaixo que eu falei, onde a gente fez essa golinha aqui do pijaminha dela. Bracinho. Corpinho. Bracinho. Corpinho. E o último aqui, bracinho, corpinho. Nesse último eu já vou fazer mais um pontinho e já dar um nozinho. Ah, entrou aqui no braço. Ó. E já vou passar aqui o ponto por alguns pontinhos aqui
para trás. Corto o excesso. E a costura dos bracinhos já estão finalizadas e a nossa bonequinha de pijama aqui já tá ganhando forma, né? Já tá super fofinha. Agora vamos fazer os detalhes aqui do rostinho dela para já colocarmos o cabelinho. Vamos iniciar afundando um pouquinho aqui esses olhinhos para deixar a cabecinha aqui da nossa bonequinha mais fofinha. Então já passei a agulha no fio da mesma cor que eu utilizei. Vou entrar aqui por trás, que é onde o cabelinho depois vai ficar escondido, mas como eu disse, se você quiser pode fazer isso também enquanto a cabecinha não está costurada no corpinho, tá? Então, a gente vai entrar aqui por trás e vai sair aqui no meio do olhinho, do cantinho, o mais próximo do cantinho que você conseguir. Ó, vai deixar uma pontinha aqui pra gente amarrar depois tudo isso aqui. Ó, se você chegou aqui e viu que não ficou tão no cantinho, você pode vir e caminhar aqui, ó, um pontinho para ficar bem próximo mesmo do olhinho. Agora, a gente vai trazer este fio até o outro canto aqui, também na metade do olho. E vamos sair aqui no meio do outro olhinho. Aqui. Vou vir aqui com este fio e trazer aqui pro outro lado também na metade do olhinho. E já vou trazer ele aqui para trás pra gente dar um nozinho e já puxar também este fio para fazer a expressão aqui do rostinho da nossa bonequinha. Ó, vou deixar este fio aqui para baixo e vou puxar ele até ele entrar abaixo dos olhos. Caso ele não entre com facilidade quando você puxar, você pode ir com a agulha e empurrar este fio aqui para baixo dos olhos, tá? Então, você ajuda assim com a agulha, ele vai entrar abaixo dos olhos e você puxa até onde você achar que quer, tá? Eu não puxo muito, eu não deixo tão fundinho, só o suficiente para dar como se fosse um detalhezinho aqui na bochechinha. Só um fato dela entrar assim, um pouquinho o olho para dentro, já dá uma profundidade assim e sobressai essa parte. Então, agora que eu puxei, eu dou um nozinho. E escondo este fio aqui por alguns pontinhos. Soltou aqui. Aqui, ó, eu passo por dentro aqui, sai em qualquer lugar aqui de um lado. E a mesma coisa eu faço aqui com este outro. Aqui. Corto o excesso. Essa parte fica um pouquinho fundinha, é só você puxar aqui. E se você quiser, como eu disse, você pode fazer antes de colocar a cabecinha. E aí, você puxa você afunda esses olhinhos aqui pela parte de baixo aqui do pescocinho, tá? Da cabecinha. Então, finalizada essa parte aqui, nós vamos agora fazer o detalhe branquinho nos olhinhos. Já passei aqui o fio branco na minha agulha, vou entrar aqui por cima. Vou entrar aqui, ó, sair na metade do olhinho aqui na parte de cima, para fazer o detalhezinho branco. Não precisa ser tão em cima assim, ó. Bem no meio, aqui na parte de cima. Vou deixar um pedacinho do fio também para amarrar depois. Vou trazer este fio até aqui a parte de baixo. Vou inserir a agulha e sair na parte de baixo aqui também do outro olhinho, pra gente fazer a volta, a bordinha aqui deste olhinho. Daqui, eu também trago aqui pra cima e já saio lá em cima, onde eu iniciei aqui o fio. Pode ser até no pontinho do lado, tá bom? Não precisa ser necessariamente onde a gente entrou. Então, antes de fazer aqui, de amarrar, eu vou passar um pouquinho de cola, como eu sempre faço aqui na lateral, para ajudar a prender essas bordinhas aqui e depois não ficar saindo. Então, eu utilizo aqui a cola fria de silicone, que é a mesma que a gente vai utilizar para colar o cabelinho. Ó, eu sujo a ponta aqui da agulha, ou até de um alfinete, tá? Passo aqui na lateral, bem na bordinha mesmo. E depois coloco este fio aqui por cima, para ele ficar presinho, ó.
Passo aqui. Passo aqui na outra borda. E já posiciono aqui este fio branco. Posicionado aqui, eu puxo agora para finalizar aqui o encaixe nessa bordinha. E já dou um nozinho também. E escondo este fio branco lá dentro da cabecinha. Passo aqui a agulha, saio aqui em qualquer outro ponto, só para deixar ele mais escondidinho assim. E o outro aqui que ficou mais curto, eu faço a mesma coisa, mas eu faço aqui, ponho a agulha primeiro e depois eu coloco aqui este fio aqui. E aí eu passo aqui para dentro, corto o excesso. Ó, detalhe branquinho dos olhinhos. Agora vamos fazer os cílios dela. Passei o fio preto aqui na minha agulha, estou usando um fio fininho para fazer o detalhe dos cílios, tá? A sobrancelha, como o cabelo dela vai ser laranjinha, eu vou deixar para fazer a sobrancelha da mesma cor dos cabelinhos, para não ficar muito estranho com os cílios preto, né? Então, eu vou entrar aqui também por cima, ó, vou sair no cantinho do olho. Aqui. E vou fazer um cílio bem simples, que fica bonitinho, não deixa a boneca com um olhar estranho. Então, que é só passar ele pro lado de cá, ó. Retinho assim. Eu vou vir na carreira aqui de baixo e vou inserir o fio, ó. E já vou sair aqui do outro lado também, no cantinho do olho. Você posiciona aí, se você achar que tem que vir mais perto do olho ou mais longe, é só você soltar o fio e fazer novamente. E aí, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, tentando fazer aqui mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E na mesma carreirinha aqui também. Vou fazer aqui, ó. Às vezes não bate certinho no mesmo lugar ali onde a gente fez o outro. Mas a gente tenta colocar o mais próximo possível. Vou sair aqui junto com o outro fio, dou uma olhadinha para ver se está ok. E aí, antes de amarrar, eu também passo um pouquinho de cola aqui. Então, eu sujo a pontinha aqui, bem pouquinho mesmo, com cola e passo aqui na parte de cima e posiciono este cílio aqui, ó. Que ele fica até mais curvadinho. Mesma coisa aqui do outro lado. Passa bem pouquinho pra não ficar mostrando no fio preto, né? Ó. Se ficar aqui esses fiozinhos atrapalhando, quando você passa assim a agulha suja de cola, ela puxa aqui, ó. Aí você já consegue até tirar. Ó, posicionei aqui. Trazer esse aqui mais pra ponta aqui, que o outro tá aparecendo mais aqui, ó. Assim, bem lindinho. E agora, a gente dá um nozinho aqui na parte de cima e esconde este fio aqui também. Vou fazer aqui e já volto. Ó, passei aqui, amarrei aqui e escondi o fio igual às outras partes. Passei o fio aqui na minha agulha e a gente vai fazer agora o narizinho aqui dela. O narizinho, deixa eu mostrar com o alfinetezinho aqui. Nós vamos fazer aqui, ó, nesta mesma carreira onde está finalizando os olhinhos. E a gente vai centralizar esse narizinho aqui. Então, eu coloco o alfinete, eu vejo como é que fica. E se achar, eu coloco mais pra lá ou mais pra cá, ó. Vou ter que pôr ele mais um pouquinho pra cá. Às vezes, como eu disse, não bate certo aqui entre o meinho aqui de cada ponto. Então, esse eu vou colocar aqui e esse vai ficar aqui no Vzinho aqui. E aí, você escolhe se você quer fazer um narizinho maiorzinho ou menorzinho, tá? Vou entrar aqui por baixo mesmo, vou sair aqui onde eu marquei com o alfinete, que é aqui em cima, ó. Vou deixar aqui para amarrar depois e eu vou passar aqui o fio onde eu também marquei aqui com outro alfinete. Deixa eu só achar aqui, tirar ele para atrapalhar.
Aqui, eu vou passar este fio aqui 2 vezes. E vou passar aqui este fio dentro aqui de alguns, por dentro, né, desses pontinhos algumas vezes. Ó, pra deixar ele gordinho. E aí, você passa várias vezes, vai ficar um do ladinho do outro e vai dando este efeito aqui, ó. Vou passar mais uma vez aqui. Já vou entrar aqui no cantinho do nariz, onde o fio tá saindo, e já vou entrar, e já vou aqui pra baixo, onde eu entrei com o fio. Aqui, ó. Puxo as 2 pontinhas pra encaixar bem. E dou um nozinho e escondo também, tá? Como é a mesma coisa dos outros, eu vou dar um nozinho e esconder aqui e já volto. Coloquei aqui, ó, já escondi o fiozinho aqui do narizinho, agora vamos colocar a sobrancelha. Já passei o fio laranja aqui, que é o mesmo do cabelinho. Eu vou entrar aqui por cima, eu vou colocar essa sobrancelha 2 carreirinhas acima aqui do olho, porque como vai vir a franja aqui, se eu colocar muito acima, ela vai esconder. Então, eu vou vir aqui bem na direção aqui do olho, ó. Fazer aqui na frente. Deixar uma pontinha aqui pra amarrar. E vou vir aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos, e vou entrar aqui na carreira de baixo, e já vou sair aqui na frente também, do outro lado, na direção aqui mais próxima do olho, esse daqui, ó. Uma sobrancelha bem pequenininha, tá? Mesma coisa aqui, ó, vou contar 1, 2, 3 e vou entrar aqui embaixo e já vou sair aqui em cima. Se você quiser, você pode fazer maior, tá? Eu não vou fazer muito grande porque é só um detalhezinho, ó. Se você não quiser fazer com a franja, também nem precisa. Então, também vou amarrar aqui e vou esconder este fiozinho aqui. Vou fazer aqui e já volto. Ó, cortei aqui, já escondi e vou passar um pouquinho aqui de cola também. Se você quiser, você também pode fazer antes de prender o fio, tá? Ó, sujar aqui a pontinha e passar aqui embaixo e posicionar aqui o fio. Sujar, passar aqui embaixo e esconder aqui o fio. Sobrancelhas colocadas, agora vamos costurar a orelhinha dela. Vou costurar aqui uma, porque a outra vai ser do mesmo jeitinho, tá? Ó, essa orelhinha, eu vou colocar ela de forma que também fique aqui, quase que centralizada na cabecinha. Vou pôr um alfinete só pra segurar. Você posiciona aí a sua e vê como está, ó. Vou colocar ela aqui, na mesma direção aqui dos olhos, pegando essas carreirinhas aqui. E olhando aqui, ó, vou contar o meu pra você se basear e fazer o seu aí, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos baixos do olhinho até aqui, a orelhinha, tá? Então, vou utilizar essas 2 carreirinhas aqui, onde está praticamente aqui os olhinhos, ó. Então, vou passar o fio aqui por dentro e sair, que é onde está aqui o finalzinho da orelha. Então, vou passar aqui, ó, pelas 2 carreirinhas. Ó, puxo, posiciono aqui. Vou tirar agora o alfinete. Vou pegar aqui a agulha e passar aqui no cantinho, ó, no finalzinho da orelha, lá pra trás. Ó. Que eu consigo já posicionar ela aqui, desse jeitinho. Vou voltar mais uma vez lá pra cima, lá onde eu iniciei aqui. Puxo mais uma vez, saí aqui em cima. Agora, eu vou vir aqui no pontinho do lado e vou vir aqui pra trás da orelhinha, ó.
Puxo aqui bem, pra ficar bem posicionada aqui. Ó, trouxe aqui pra trás, agora eu vou dar um nozinho aqui atrás da orelhinha, pra prender aqui este fio. Você pode dar um ou dois nozinhos. Vou dar o mesmo e já vou passar aqui por alguns pontinhos, saindo em outro lugar aqui. Aí, eu já corto aqui este fio, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com este fio aqui, que é o fio do anel mágico que a gente fez a orelhinha. Eu vou passar ele aqui pelo fio, pela agulha, vou vir aqui na parte de trás da orelhinha, vou pegar qualquer pontinho aqui e vou dar um nozinho. Ó, o fio ficou meio curto, mas eu puxo assim mesmo, ó. Vou dar um nozinho. E agora eu vou passar ele aqui pra trás, pra qualquer pontinho aqui. Como ficou mais curto e a agulha é maior, passo primeiro a agulha e depois passo o fio e trago ele aqui pra qualquer lugar, a parte aqui de trás, onde a gente vai cortar o excesso, né, que vai ficar escondidinho aqui atrás abaixo do cabelinho. E uma orelhinha aqui já está posicionada. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai posicionar ela aqui, né? Como a gente faz, as orelhinhas são feitas para a mesma direção, aqui a gente costurou de cima para baixo e aqui a gente vai costurar de baixo para cima, porque o fio tá aqui na parte de baixo. Mas é feito da mesma forma. Você vai posicionar aqui na mesma direção onde estão as outras, aqui, dentre essas duas carreirinhas do olho. Você vai contar os 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai posicionar aqui. Bem assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E você vai olhar pra ver se tá do mesmo jeitinho a orelhinha. Como a gente trabalha de forma circular, os pontos acabam não ficando certinho. Então, pode ser, ó, olhando aqui, que eu tô contando os mesmos 8 pontos baixos que eu deixei aqui, mas essa orelhinha tá mais pra trás. Então, eu venho e trago mais um pontinho aqui pra frente, que aí você vai olhar aqui e vai ver que ela vai ficar com a mesma distância aqui entre o olho e a orelhinha, tá? Então, eu vou costurar aqui da mesma forma, pra não ficar demorado. Então, eu vou trazer este fio aqui por baixo, passar aqui, sair aqui em cima e depois voltar novamente e prender o fio, tá? Vou costurar aqui e já volto. Coloquei aqui, ó, costurei a outra orelhinha dela. Agora, vamos posicionar aqui o cabelinho na nossa bonequinha. Vamos fazer a colagem agora do cabelinho aqui na cabecinha da bonequinha. Vamos posicionar aqui o cabelinho com a franjinha aqui pra frente. Então, a gente se baseia aqui pela orelhinha até onde a gente vai. E a gente deixa ela bem aqui abaixo mesmo, encostadinha na cabecinha. Então, a gente deixa a orelhinha aqui e os fiozinhos aqui a gente vai dividir e marcar com um alfinete e depois a gente vem colando. Então, começo aqui da pontinha, deixo bem na pontinha mesmo, vou colocando aqui os alfinetes, ó. E aí, você vê como que você quer posicionar, se você quer colocar tudo para um lado, tudo para o outro, meio a meio. Então, vou deixar mais ou menos ele assim. Aqui. Deixa eu ver. Vou deixar 3 para um lado e o restante aqui, os 5 para o outro lado, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, agora sim, eu vou tirar, porque eu já vi mais ou menos como eu quero, e eu vou passar cola por toda essa parte aqui de dentro. Eu posso até pôr assim, sem precisar tirar a franjinha, porque não vai modificar, tá? Porque a gente tem como base já aqui a orelhinha, que é até onde a gente pode ir. Então, eu vou puxar aqui, vou passar cola por toda essa parte de dentro. Então, eu vou preencher aqui, ó, bem bonitinho, passar cola por todo o cabelinho, deixar ele bem bonitinho, assim, bem preenchido de cola, pra ficar todas as partes coladinhas. Aqui na borda também, ó, só cuidado pra não transbordar, né, não passar, porque quando a gente colocar na cabecinha, a gente vai passar a mão pra esparramar, né, espalhar
essa cola aqui por dentro. Então, já passei aqui, ó. Bem. E agora, eu posiciono novamente aqui na cabecinha. Ó, trazendo pra trás, porque eu já sei até onde que eu tenho que ir. Ó, até a orelhinha. E aí, eu espalho assim com a mão, pra cola também espalhar aqui por dentro e penetrar bem na parte aqui da cabecinha, da fibra da cabecinha, ó. Se quiser, se você sentir melhor, você pode tirar a franjinha, passar o cabelinho aqui, né? Se você quiser, você pode tirar essa marcação que a gente fez, deixar solto, passar a cola e depois arrumar de novo, tá? Se você preferir assim. Então, a gente arrumou aqui bonitinho, espalhou. Se você virar assim, ó, e ver que ficou parte sem cola, com medo de sujar, a gente não colocou muito, aí você vem agora e passa aqui um pouquinho nas bordas e vem aqui colando. Se você quiser, aqui ficou bem coladinho. Se você quiser, você também pode deixar o fio mais longo na hora que a gente fizer a franjinha e vir costurando pelo menos aqui as bordinhas, se você preferir, tá? Não tem problema costurar, é só um passo a mais que você vai ter que fazer. Mas aí ela vai ficar bem mais posicionada aqui na cabecinha, passando aqui esses pontinhos aqui na bordinha, só na bordinha aqui. Ó, essa parte aqui já vou colocar mais um pouquinho. Prefiro ir com calma que a gente faz certinho, sem passar onde não deve. Ó. Aí o tubinho aqui, o biquinho às vezes fica sujinho, a gente limpa pra facilitar, pra não ficar colando, né? Aí agora a gente vem colando a franjinha. Então aqui é só tirar uma por uma, passar a cola aqui, ó, bem na franjinha embaixo, onde a gente não passou porque tava preso. E eu passo por toda ela, pra ela ficar toda coladinha. Passo e já posiciono o alfinete pra ela ir colando bem juntinho aqui da cabecinha. Aqui. Dou uma esticadinha, tá? Ó, aqui nessa parte de baixo a gente acabou não passando porque tava já junto, mas aí a gente passa agora. Bem assim, bonitinho, com calma. Passo aqui. Volto de vez em quando aqui, tá? Pra terminar de espalhar a cola. Enquanto eu vou fazendo os outros. Agora do lado de cá. Agora eu espalho aqui bem pra ela também prender aqui bem. Enquanto as franjinhas ficam aí secando, a gente já pode costurar aqui os cachinhos dela. Então, nós fizemos dois aqui, né? Então, vamos fazer de um lado e do outro nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu posiciono aqui, arrumo bonitinho. Depois, quando tiver aqui na cabecinha, a gente dá a volta bonitinho aqui com esses cachinhos. E aí, você vai posicionar aí aonde que você quer. Esse cachinho aqui, eu não colo, tá? Eu costuro. Então, aí eu vou vir e vou posicionar aqui aonde eu quero. Ou mais pra cima, ou mais pra baixo, ou mais pra frente, ou mais pra trás. Você escolhe. Então, você posiciona aí com um alfinete e vê mais ou menos onde que você quer. Se mais pra cima ou mais pra baixo. Eu vou pôr mais pra baixo aqui e deixar eles assim. Posso até posicionar os dois pra ver qual que eu prefiro, se é mesmo assim. Ah, tá ótimo, ó.
Bem aqui no ladinho. Vai ficar bem bonitinho. E agora eu vou costurar aqui com alguns pontinhos esses cachinhos, ó. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui na cabecinha, vou prender aqui o cachinho e vou passar alguns pontinhos aqui da cabecinha e do próprio cachinho que a gente fez, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, vem aqui na bordinha, onde vai ficar escondidinho por baixo e passo uns pontinhos. Aqui, posso ir lá pra trás, ó. Deixa eu tirar esse alfinete. E aí, eu pego algum pontinho aqui também do outro cachinho, ó. Venho aqui, prendo. E faço assim, alguns pontinhos aqui pra prender na cabecinha. É bem prático, porque fica escondidinho aqui por dentro. Aí, eu vi que está bem presinho, já pegou bem todas as partes. Vou pegar até mais uma aqui só. Aqui. E aí, eu já vou dar um nozinho aqui. Do ladinho, embaixo, tanto faz, tá? Vou dar um nozinho, vou passar aqui por dentro da cabecinha e sair aqui em algum pontinho. Então, como a cola ainda não secou, ela passa tranquilamente por aqui. Este outro fio que a gente deixou do anel mágico, a gente também passa ele ali, a gente dá um nozinho aqui também, ó. Onde ele tá saindo, porque eu só costuro com um, tá? Não preciso costurar com os dois, eu só deixei o fio maior pra ficar fácil de puxar o anel mágico. Então, eu vou dar um nozinho aqui, dentro de mais aqui o fio. Dou um nozinho e também passo esse fio por dentro da cabecinha, escondendo ele por entre aqui uns pontinhos e vou cortar o excesso. Aqui, ó. Corto o excesso. E um ladinho já tá colocado bonitinho aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ó, você posicionou bonitinho, arruma aqui a pontinha, que a gente fez aumentos nessa pontinha, né? Que é já pra ele ficar com esse cachinho virando, tá? Se você quer mais cacheado, além de você fazer 10 aumentos aqui no início, você pode fazer até metade, pode fazer tudo, só que quanto mais cacheado, mais ele vai ficar encolhidinho, né? Então, aí você também tem que aumentar o número de quantidade de correntinhas. Mas eu acho que fica bacana, assim, um pouco mais liso aqui no começo e enrolando aqui, mais aqui pra baixo. Então, você vai arrumar aqui também pra ficar posicionado certinho. Aqui eu não dei um nozinho, que foi o primeiro que eu fiz. Vou fazer aqui uns 2 nozinhos. E aí, eu também dou uma arrumadinha aqui pra ver o jeitinho que eu vou colar, que eu vou costurar ali. E é só marcar do mesmo jeitinho ali do outro, ó, você pode marcar com um alfinete, pra ficar mais ou menos com a mesma direção. E aí, vou costurar aqui também e já volto pra não ficar repetitivo, que é do mesmo jeitinho que esse daqui. Costurei aqui o outro cachinho aqui do lado, costurei aqui o outro cachinho aqui do lado. Eu vou optar por deixar ele assim, eu também acho que fica bonitinho, sem nenhum enfeite, sem nenhum detalhe. Mas, se você quiser, você pode fazer lacinhos e colocar aqui em volta, ou também comprar um lacinho de cetim e também colar aqui, tá? Eu optei por deixar ele assim, desse jeitinho mesmo, como se estivesse só amarradinho, sem nenhum detalhe. Vou tirar aqui os alfinetes, porque já secou. Tirei os alfinetes, e agora faltam 2 detalhezinhos. Primeiro, que é o que eu sempre gosto de colocar, é o blush aqui, porque eu acho que fica perfeito. Então, eu vou pôr aquele blushzinho rosinha aqui, bem bonitinho. Vou deixar até mais forte esse blush. Tira um pouco o excesso aqui. Se você quiser, você também pode pôr uma boquinha, tá? Eu prefiro minhas bonecas sem boquinha. Às vezes, eu até coloco aqui, porque vocês me pedem, mas eu acho que eu prefiro assim.
Então, se vocês preferirem com boquinha, é só fazer uma boquinha aí com fio e fica tudo certo. Coloquei bastante blush, ó. Deixei ela bem coradinha. Uma diquinha também, se vocês quiserem, como ela assim, o cabelo dela é laranjinha, é ruivinha, se vocês quiserem, vocês podem colocar sardas aqui, que vai ficar também muito fofo. Você pode pegar uma tinta aí de tecido e colocar, sei lá, num alfinete assim, ó, bem pouquinho, e ir dando pontinhos aqui pra ficar marcadinho e ficar com as sardas aqui, com esse cabelo laranjinha, acho que vai ficar bem fofinho. Eu não fiz isso antes porque eu tive a ideia aqui olhando agora, e aí eu pensei, ah, é uma sugestão, né? Então, eu não fiz, mas quem quiser fazer, é uma ideia aí. Então, pra finalizar aqui agora, vamos colocar um detalhezinho nesse pijaminha dela, que vai ser 2 botões. Então, eu tenho aqui esses 2 botões de coração, que eu já tinha até aqui comigo, até combinou com a cor. Mas você pode escolher um que você preferir, ou se você quiser, você pode até bordar aí, tá? Eu não vou costurar, eu vou colar, então eu faço uma enganação aqui, ó. Eu passo o fiozinho aqui pelo meio do pontinho e dou um nozinho pra parecer que ele tá costurado. Mas você também pode costurar, tá? Eu passo assim, ó, a agulha, uma que passe no botão, né? Eu passo ela aqui de um lado e saio aqui do outro. Esse aqui passa bem justinho, mas passa. Se o botão tiver buraquinho menor, né, a casinha menor, não vai passar. Mas aí você passa o fio com uma menor. Ó, dou 2 nozinhos, corto o excesso, deixo bem na pontinha aqui mesmo, porque como eu vou passar cola também vai ficar bem preso, tá? Ó. E agora eu vou passar a mesma cola que eu passei aqui pra colar a cabeça de silicone e vou segurar um pouquinho pra poder prender ele aqui. Mas como eu disse, você pode costurar também, que aí já fica bem mais rápido, né? Mas como eu disse, você também pode costurar, que aí vai ficar 100% preso aqui. Então, eu passo uma cola aqui, ó. E posiciono aonde eu quero. Como eu coloquei este fio aqui, ele não vai ficar muito posicionado aqui agora de primeira, porque essa parte aqui gordinha atrapalha, tá? Então, você vai ter que segurar um tempinho aí. Então, você passa cola. Vou passar aqui nos 2. Ó. Posiciono aqui no centro, e aí eu seguro um tempinho assim, para que ele fique realmente, quando eu apertar, eu aperto, a cola ela se espalha, e aí, como eu coloquei só no centro, a cola se espalha aqui pela borda, e aí vai colar tudinho. Se você quiser colar com cola quente, também você consegue que ela cole mais, de forma mais instantânea, né? Eu vou segurar um tempinho aqui, só pra segurar, pra colar, e aí eu já volto, tá? Prontinho, então a nossa bonequinha aqui com seu pijama já está finalizado. O que vocês acharam dela? Ficou fofinha? Essa combinação de cores ficou legal? Então, já curte o vídeo, se você não curtiu ainda. Não esquece de deixar um comentário aqui. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar aqui no final mais um vídeo para você acompanhar aqui do canal de uma peça super fofa. E esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Se cuidem e tchau, tchau!